Boa noite, novos começos, amém? Tem alguém feliz aqui essa noite? Aleluia, tem alguém aqui de verdade feliz nessa noite? Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda bem que você veio. A gente fala ainda bem que eu vim, mas profetiza, ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio. Deus tem uma palavra para o seu coração. Quantos aqui creem que existe uma palavra direto do trono de Deus para o seu coração essa noite, querido? Eu tenho certeza que nós seremos impactados, impulsionados, avivados pela palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Então, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas. Vamos meditar um pouquinho em Lucas capítulo 14, versículo 24. Lucas 14, 24. Perdão, irmãos. É Mateus 14, 24. Aleluia. Mateus. Por isso que eu errei, não consultei o meu iFolha. Agora vai. Já liguei o iFolha aqui, agora vai dar certo. Amém, irmãos? Mateus capítulo 14, versículo 24. Nós temos uma palavra poderosa para compartilhar com vocês essa noite. Quantos aí trouxeram a sua Bíblia? Diz amém. Quantos aí estão lendo no celular? Diz aleluia. Quantos estão no telão? Diz misericórdia. Galera do telão. Eu tenho tentado, irmãos, me corrigir e trazer a Bíblia e o meu caderno de anotações. Mas existe uma bebezinha que está bem ali, que ela acha que o meu caderno de anotações é o mesmo caderno de desenho dela. Aí eu tenho enfrentado uma batalha ferrenha, todos os cultos, mas eu tenho conseguido vencer. Mas fica uma dica, irmãos, traga um caderno de anotação, anote no seu celular, mas tire notas, tome notas do culto, porque as suas anotações não é apenas aquilo que eu falo, ou que o pastor fala, ou que o outro pregador fala, libera, não. As suas anotações foi aquilo que você entendeu e recebeu no teu espírito. Então, as suas anotações são muito importantes para você. São um objeto de consulta, onde você pode voltar, acessar, ser tomado de novo por aquela palavra, ser impulsionado outra vez pelaquela palavra. Então, fica aqui um conselho, tire notas, tome notas. Aqui a nossa irmã Janaína, sempre exemplar, aleluia, tomando notas já desde agora. Eu nem comecei a pregar, ela está tomando notas. Vê só como é que ela é bênção. Ela é diferente. Eu nem preguei, ela tomar notas, anotando nas notas. Vamos pregar, irmãos? Amém? Mateus capítulo 14, versículo 24 vai dizer assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. 25. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritaram com medo. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Querido, feche seus olhos, eu quero orar com você antes da gente entrar na palavra. Pai, nós te louvamos, Senhor, por aquilo que o Senhor está prestes a nos entregar. Senhor, abre o nosso coração e ele se torna agora terra fértil para aquilo que o Senhor quer falar e quer fazer nessa noite. Pai, a igreja é tua, o povo é teu. Nós, Senhor Jesus, já te adoramos e te engrandecemos, Jesus, e nós entendemos que o Senhor está presente aqui nesse lugar. Nós não estamos apenas numa reunião de amigos, nós não viemos aqui apenas rever colegas, nós não viemos aqui cumprir a nossa escala, Senhor Jesus, não, nós viemos aqui porque entendemos que existem palavras de vida para nos encontrar, fluindo desse altar e indo ao nosso encontro nessa noite. Fica conosco, Jesus, pisa nessa igreja, abre o nosso coração, todo e qualquer desfoco, toda e qualquer, Senhor, distração, nós repreendemos agora nessa noite em nome de Jesus. Céus abertos sobre essa casa, fala conosco, Pai, esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero compartilhar algumas coisas com você, mas essa mensagem ela tem um tema.
Olha para o lado da pessoa que está do seu lado e diz: estações de travessia. Com fé agora, olha para a pessoa que está do teu lado de novo e fala: estações de travessia. Todos nós, queridos, fomos chamados para ser discípulos. Mas claro que nós vivemos processo na nossa caminhada de fé. Talvez alguns aqui já aceitaram Jesus há tantos anos. Talvez você aceitou Jesus domingo agora. E todos nós vamos viver um processo. Primeiro nós seremos achados por Ele. Depois nós nos tornaremos multidão. E nós começaremos a ir até onde Ele está. Depois nós passaremos a ser os seus discípulos. Depois nós seremos aqueles mais próximos e por aí vai. São processos de tempo de caminhada. É um processo do relacionamento com Deus. Vai nos levando a níveis mais profundos de maturidade. E dentro desse relacionamento existe um ponto que eu chamo de ponto de virada, aonde vai diferenciar os discípulos de apóstolos, aonde vai levar aqueles que já se chamam até discípulos para um próximo nível, e vai deixar bem claro o lugar da multidão, o lugar do discípulo e o lugar do apóstolo. E isso tudo se encontra nessa passagem em Mateus 14. Se nós formos voltar um pouco o texto que lemos para nos localizarmos nessa passagem, Jesus tinha enviado os seus 12 a uma viagem missionária. E eles saíram evangelizando por vários lugares, e de dois em dois, e pelo nome do Senhor, eles curaram enfermos, expulsaram demônios, fizeram grandes coisas. Eles retornam até Jesus. Ao retornar, junto com eles, uma multidão começa a cercar Jesus. E aqueles discípulos, já cansados, são convidados por Jesus a colocar as multidões de 50 e 50, ver o que tinha de alimento, trazer a Jesus. Chega aqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica, e aí Jesus entrega aqueles pães na mão dos discípulos, e eles saem repartindo e servindo aquela grande multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente 12.000 pessoas, para 12 discípulos servirem. Imagina, 12 pessoas servindo 12.000. E aí eles estão vindo de uma viagem, vieram até o encontro de Jesus. Talvez eles não tiveram muito tempo para descansar, e Jesus estava num deserto ensinando. Eles cansados, vão até Jesus para reportar da missão missionária dentro do deserto, já cansados. Jesus está num ambiente já difícil acesso, e todo aquele cansaço, e aí vem uma missão extra, servir aquela multidão, e aí eles fazem isso tudo. Um grande milagre acontece, de 5 pães e 2 peixes, eles tomam do que sobrou 12 cestos. Então, 12 discípulos servindo aproximadamente 12.000 pessoas, e eles não tinham nada nem para comer, já estavam cansados, e do que sobra, um cesto cheio para cada um. Então, ser discípulo é trabalhoso, mas tem recompensa. Ser discípulo é trabalhoso, mas tem recompensa. E dentro desse processo, eles acabam de servir a multidão. Jesus está despedindo a multidão. Jesus quer ir para outro lugar, mas enquanto Jesus está delimitando o tempo da multidão com ele, Jesus está dizendo à multidão: ficai aqui na margem. Jesus estava despedindo a multidão na margem. Enquanto isso, Jesus estava dando um destino para os discípulos: entrem no barco e atravessem para outra margem. Então existe uma multidão na margem, e existe discípulos sendo direcionados para uma travessia. E aí nós encontramos nesse texto desde já que, se nós queremos amadurecer o nosso relacionamento com Cristo, eu tenho que entender aonde eu quero estar. Na margem, vivenciando milagres, comendo e me alimentando dos pães que Ele multiplicou, ou se eu estou disposto a atravessar para o próximo nível. O próximo nível exige uma travessia. A diferenciação entre multidão e discípulo exige uma travessia. E aqui nós começamos a pregar nessa noite. Existe um termo, eu até postei algo nessa semana no meu Instagram sobre isso. Eu estava vendo até um podcast, eu achei aquilo tão interessante: a origem da palavra oportunidade. A origem da palavra oportunidade, quando os marinheiros começavam a olhar para o porto e não conseguiam sair, porque o vento era contrário, eles esperavam, eles não conseguiam zarpar, mas quando o vento soprava favorável, aquele vento favorável que ajudava a tirar o barco do porto e iniciar a navegação, eles chamavam de oportunidade.
Porque era o vento favorável que fazia o barco sair do porto. E na nossa caminhada, e nesse processo de travessia, que nós já estamos, de decisão em não ser apenas multidão, mas se tornar discípulo, nessa travessia em que nós nos encontramos, de aprofundar o nosso relacionamento com Deus, nós vamos ter que tomar algumas decisões relacionadas à oportunidade. Porque vento contrário nem sempre quer dizer destino vindo de Deus. Vento favorável nem sempre vai nos levar para o lugar que Deus nos prometeu. E outra, vento contrário nem sempre quer dizer que nós não estamos indo na direção certa. Então, Nico, você me deixou meio confuso. Então, o vento favorável, o vento contrário serve para alguma coisa? Serve para testar o seu coração. Porque se vento favorável está te impulsionando, vento contrário está te gerando medo, você está indo por causa do vento, por causa da oportunidade, você não está indo por causa da palavra. Tem alguém aqui nessa noite, irmão? Tem alguém aqui para receber uma palavra de vida da parte de Deus nessa noite? Porque nós entramos aqui, talvez, em até essa fase da nossa vida, nos direcionando por oportunidades. Mas nós vamos sair daqui dessa noite nos direcionando por palavras que saíram da boca de Deus. E não mais por vento contrário ou vento favorável. Mas a partir de hoje nós vamos nos movimentar por palavras que saíram da boca de Deus. Porque foi pregado nesse púlpito aqui domingo que vale muito mais uma palavra de Deus, vale muito mais uma orientação de Deus do que qualquer oportunidade de vento contrário, porque quem tem uma palavra tem tudo. Foi pregado isso aqui domingo. Então chega. Durante toda a nossa história, a trajetória de vida, nós fomos nos balizando, construindo, comprando, vendendo, se relacionando mediante a oportunidade, o vento favorável. E nós nos distanciamos, paramos, botamos projetos de lado, por causa de vento contrário. Vento favorável e vento contrário balizou a nossa vida até aqui. Ou só sou eu que me movo assim? Quando algo está fácil, está favorável, eu continuo, e quando o vento começa a soprar contrário, eu dou uma recuada. Ou é só eu? Ou vocês também? Relacionamentos. Amizades. Se a amizade, a pessoa me ajuda, quando eu preciso dela, ela me ajuda. Quando ela vai me pedir uma coisa, ela sempre pede uma coisa menor do que aquilo que eu peço para ela. Eu peço nela um carro emprestado para mim, e aí ela vai dar uma carona. Isso é amizade maravilhosa. Quando a gente vê negócios onde a gente investe, a gente tem um retorno tão rápido, aquilo flui numa velocidade, a gente continua naquele negócio. Mas se a gente investe, mas a gente não tem um retorno na velocidade que a gente queria, aquilo acaba exigindo mais demanda do que a gente esperava, aquilo nos surpreende de uma forma negativa, a gente para e pensa, nossa, será que isso aqui é aquilo que me apresentaram mesmo? Nem parece aquela franquia que eu comprei e me apresentaram, parecia que isso ia ser tão fácil, agora está essa luta danada. A gente começa a recuar. Ventos favoráveis e ventos contrários sempre balizaram as nossas decisões. Isso é uma verdade. Mas Jesus quer convidar aqueles que entraram na estação de travessia a não mais olhar para a circunstância, a não mais olhar para aquilo que é mais fácil, a não mais olhar para aquilo que é mais coerente, natural, a conjectura humana, daquilo que a gente aprendeu na escola, A mais B, executar. Não, Deus está te chamando para viver o extraordinário. Tem alguém aqui? Deus está te chamando para viver além de circunstâncias. Tem alguém aqui? Deus está te chamando para andar sobre as águas, irmão. Não é para andar mais sobre piso, não. Não é mais para andar sobre laje, não. Isso aí todo mundo anda. Deus está te chamando para andar sobre as águas. Então, vento contrário e vento favorável não quer dizer mais nada para nós. O que diz alguma coisa, o que toca o nosso coração é as palavras que o Senhor liberou a nosso respeito. Porque aquele vento contrário não se opõe aos discípulos. Por mais que aquele vento parecia que iria matá-los. Aquele vento contrário não se opõe à embarcação, por mais que parecia que a embarcação ia afundar por causa do vento contrário. Nicolas, que história é essa? O vento contrário estava se opondo à palavra de Jesus. Jesus falou, vocês vão chegar à outra margem. Eles entram no barco, eles se afastam de Jesus, o que acontece? Vento contrário. Só que, como eu disse antes, vento contrário nem sempre quer dizer que você está indo na direção errada. Mas pode ser também. Eles estavam indo para a direção certa, mas tinha um vento contrário. Jonas estava indo na direção errada, mas tinha vento contrário também.
Está vendo por que a gente não pode se balizar por coisas favoráveis, por coisas fáceis? Aquilo que é fácil não significa que é de Deus para a sua vida, irmão. Aquilo que veio fácil para você, aquela oportunidade que parece tão boa, não significa que é de Deus para a sua vida, irmão. E aquilo que é difícil, que cada vez está mais sacrificante, que cada vez você tem que fazer mais força para romper, não significa que isso não é para você. O que você precisa é se agarrar nas palavras que Cristo liberou a seu respeito e permanecer. O que você precisa é pegar as palavras que o Senhor liberou para você e discerni-las. Não mais por ocasiões, situações, vento contrário, não. Eu balizo a minha vida, não por vento favorável, não por vento contrário. Eu balizo as minhas decisões pela Bíblia, pela palavra, por aquilo que Cristo liberou sobre a minha vida e ponto final. Nada mais muda a minha opinião. Aleluia, aleluia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Estar nesse lugar, estar nessa estação de travessia, você vai ter que ser forte. Vai vir pancada de todos os lados. A palavra de Deus vai dizer que as ondas golpeavam o barco. E aí quando eu li isso aqui, eu lembrei daquele filme do Rock Balboa. Eu sou novo, irmão. Parece que eu falei isso aí, pareci velho, né? Esse filme antigo. Mas o filme é bom, mesmo sendo antigo. E se você for ver, o Rock não tinha experiência que o Apolo tinha. O Rock não tinha a velocidade que o Apolo tinha. Ele não tinha a força que o Apolo tinha. Ele só tinha uma coisa: ele era resistente. Ele aguentou as pancadas. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, e eu falei isso aqui também alguns dias atrás, qual é a característica de quem vai completar a carreira? É a velocidade? Não. É o talento? É falar bem? Não. Quem vai concluir a carreira é quem é persistente. Para quem deseja correr a carreira, o apóstolo Paulo vai dizer, para que nós concluímos a carreira que nos fora proposta, nós precisamos ser resilientes. Corramos com resistência a carreira que nos fora proposta. O autor aos Hebreus vai dizer isso. E aí, esse barquinho que está lá no meio das ondas, ele não fez nada. Esse barquinho, ele não importunou ninguém. Esse barquinho, ele não prejudicou o mar. Esse barquinho, ele não fez algo de errado contra as ondas. E às vezes a gente se encontra assim, sendo esse barquinho, a gente não prejudicou ninguém, a gente não fez nada de errado, a gente só está seguindo uma palavra de Jesus. E o que acontece? Golpe de todos os lados, onda, blá, blá, blá. Parece que quando você vai ver uma saída, bum, te acerta de novo. Quando você vai ver uma solução, acontece outra situação. Mas é por isso que eu comecei te dizendo que você não pode se movimentar por vento favorável, porque nessa estação de travessia, ondas vão te atingir. Você vai se sentir pressionado por todos os lados. A tua carne vai gritar e você vai querer desistir e voltar para a margem, porque é muito melhor ser multidão e estar na sua zona de conforto do que estar lá correndo riscos, cumprindo uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida. A tua carne vai querer voltar a ser multidão e ficar lá só sentado esperando o pãozinho. Mas o convite do mestre para nós essa noite é: entra para dentro desse mar e vive aquilo que eu liberei sobre você. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: aqueles discípulos tinham sim vivido coisas extraordinárias até ali. Eles já tinham visto vários milagres, a água já tinha sido transformada em vinho, coisas sobrenaturais já tinham acontecido. Mas após aquela travessia, eles veem, oh aleluia, eles conseguem ver a mulher cananeia sendo curada, eles veem leproso sendo curado, eles veem o homem da mão mirrada sendo restituído, o leproso, já 38 anos naquele tanque de Betesda, sendo levantado totalmente puro, curado. Eles veem Jesus sendo transfigurado no monte, eles veem Moisés e Elias descendo, e eles veem eles de novo subindo, e Jesus com o seu rosto resplandecendo como o sol. Aqueles discípulos vivem coisas extraordinárias com Jesus após essa travessia, mas nada disso eles acessariam se eles não tivessem resiliência para suportar esse processo. Porque na estação de travessia nós já temos que entrar sabendo: as ondas serão altas,
As pancadas vão vir de todos os lados, eu vou me sentir cercado. Vai dar vontade de voltar para trás. Vai dar vontade de desistir. Mas se eu atravessar esse processo, mas se eu romper esse processo, não vai ter demônio de Gadara. Não vai ter enfermo que não vai ser curado. Não vai ter, irmãos, ninguém que vai conseguir parar aquilo que Cristo vai fazer através da sua vida depois dessa travessia. Um novo nível de graça, um novo nível de unção, um novo nível de revelação da palavra. Cristo vai fazer coisas extraordinárias, mas existe algo, o pré-extraordinário. O extraordinário é aquilo que foge da curva. São resultados exorbitantes, surpreendentes. O extraordinário é aquilo que o nosso coração deseja. Eu quero viver o extraordinário nas minhas finanças, no meu casamento, na minha família, no meu ministério. Mas existe algo que antecede o extraordinário, o pré-extraordinário. O pré-extraordinário é o quê, Nicolas? A pior fase da sua vida. Repara que eu não vim aqui essa noite para iludir ninguém, aleluia. Esse tecladinho aí, se eu pegar um banquinho, eu fico parecendo o David Leonardo, mas eu não vim aqui para iludir ninguém, irmãos. João tem cara de David Leonardo, acho que se João tirar a barbinha vai ficar igualzinho. O pré-extraordinário, muitos chamam isso de lugar de arrebentação. O lugar de arrebentação é quando você está saindo do mar aberto, querendo entrar na costa, existe uma zona de arrebentação, que é onde as ondas se encontram. Esse lugar, ele às vezes te impede de chegar ao porto. As ondas estão muito agitadas. Nesse lugar você sempre tem uma onda contrária a você. Zona de arrebentação. Esse lugar está tudo contra você. O extraordinário sempre vai trazer o pré-extraordinário. Quando nós queremos viver algo sobrenatural na nossa vida, nós temos que entender que o Deus não é o Deus das causas difíceis. Deus é o Deus das causas impossíveis. E para algo impossível acontecer na sua vida, irmãos, eu falo ou vocês falam? Eu conto ou vocês contam? Então, quando o barco quase ia a naufrágio, o impossível de Deus se manifesta. Eles estão de longe olhando e vem vindo um homem andando sobre aquilo que iria os destruir. Aquilo que iria causar a morte deles, aquele mesmo antes que liberou a palavra que eles iriam chegar do outro lado, vem andando por cima da oposição, vem andando por cima da destruição, vem andando por cima do caos, vem andando por cima do vento contrário, vem andando por cima da adversidade, da economia do país que está ruim, vem andando por cima de circunstâncias adversas, vem andando por cima do casamento que parece que vai dar ruim, vem andando por cima do desemprego, vem andando por cima da aflição, da depressão. Jesus vem andando por cima daquilo que tenta te paralisar, te fazer chegar do outro lado. Na zona de travessia, lugar de batalha sim, lugar de luta sim, lugar de adversidade sim, mas é o lugar onde Cristo se revela como Ele não se revela para ninguém. A zona de travessia é o lugar de intimidade. A zona de travessia é o lugar onde Cristo se revela, onde você tem experiências profundas com Ele, onde você é incomodado de madrugada, mesmo tendo que acordar cedo no outro dia para trabalhar. Mas sabe o que acontece? O Espírito Santo te toma de uma forma tão extraordinária, que às vezes você perde 1, 2 horas de sono, mas acorda no outro dia renovado, porque é nesse lugar de travessia, onde tudo parece estar soprando contra você, mas Cristo se revela de uma forma como nunca antes se revelou na sua vida, onde você tem experiências extraordinárias com Ele, e é nesse lugar que Ele te convida a sair do barco. Sai do barco. Eu disse isso aqui há 2 quinta-feiras para trás.
Em Ezequiel 47, tem a visão do profeta à margem do rio. E ele está à margem do rio e o profeta tem a consciência de que existe uma presença de Deus profunda lá, no interior das águas. Só que por mais que o profeta queira ir, ele só se move quando Deus chama. E aí Deus, além de chamar o profeta para o profundo das águas, aonde ele estava, aonde a presença era mais densa, Deus vai delimitando os degraus que o profeta pode acessar. Eles tiram uma vara de medir e deixam o profeta ir mais 50 côvados. Eles tiram uma vara de medir e a água começa a bater nos joelhos. Eles tiram uma vara de medir e a água começa a bater na cintura, até chegar ao ponto onde o profeta perde o controle. Por mais que nós queremos acessar coisas novas em Deus, é Ele que nos convida. E qual é o cenário onde Jesus está apresentando que vai existir esse convite de ir mais fundo? Na zona de travessia. Eles estão lá em alto mar e Jesus convida: sai do barco, vem para o profundo, vem para o lugar onde você não tem controle, vem no lugar onde eu sou a tua única segurança, vem no lugar onde eu sou a única coisa que você pode confiar, vem no lugar onde você está completamente rendido no cenário humano para as coisas que estão te aprisionando, para aquilo que está te apertando, para aquilo que há minutos atrás você achou que ia te matar. Vem para o meio desse lugar e anda e passeia comigo por cima de todas essas situações que pareciam ser tão impossíveis de ser solucionadas, mas agora na zona de travessia eu te revelo quem eu sou de verdade para você e te mostro que o impossível para mim não é nada, e te mostro que essa situação que parecia que ia te destruir, na verdade não é nada. Que para o Deus que criou todas as coisas, o que são as ondas, o que é o vento, para o Deus que mediu a água dos oceanos com a concha das suas mãos, o que é as ondas do mar, para aquilo que parece que vai te destruir, o que é isso para Deus que criou todas as coisas? O que é o arco, o que é a lança, o que é a armadilha do inimigo, o que é a aflição, a batalha na mente, o que é a depressão, para o Deus que criou você? Que é? Mas nesse lugar onde você está completamente nas mãos de Deus, o convite para ir para o mais profundo existe, mas esse lugar se chama zona de travessia, não se chama na margem. Jesus não chama ninguém, irmãos, para andar sobre as águas que está na margem. Jesus só chamou para andar sobre as águas quem já estava na zona de travessia. Espírito Santo de Deus, tem pessoas essa noite que estão indo para um nível de relacionamento mais profundo em Deus. Tem pessoas essa noite que estão sendo incomodadas a saírem da zona de conforto, não por mim, não por essa palavra, mas pelo próprio Deus. Tem pessoas que estão sendo sacudidas aqui nesse lugar, estão sendo incomodadas. O raso já não te cabe mais, a margem já não é mais o seu lugar. E isso não é sobre tempo de casa, isso não é sobre os anos que você aceitou Jesus, isso é sobre o coração rendido e está disponível, está disposto a dar passos de fé. Oh, Espírito Santo de Deus, existe algo que se chama zona de expulsão. O pastor Tiago Brunelli vai dizer isso no seu livro Descubra Seu Destino. Isso está anotado aqui no meu iFolha. Copiei essa do pastor Eliel Lima. O pastor Tiago Brunelli vai dizer: os meus inimigos não tinham ideia do que faziam quando me expulsaram da minha zona de conforto, direto para o meu destino. Teve várias vezes, irmãos, que você sentiu, cara, que portas estavam sendo fechadas. Ou será que é só eu? Meu Deus, é porta se fechando no trabalho, no relacionamento. Quando tem mais de uma porta fechando, irmão, em mais de uma esfera da tua vida, pode contar. Deus está te chamando para uma transição. Deus está te chamando para um próximo nível. Deus está te chamando de volta para perto. Deus está te chamando para transicionar.
Se tem coisas que estão dando errado em mais de uma área da sua vida, pode contar, você está nessa zona de expulsão. E o que é a zona de expulsão? É Deus falando: eu não te quero mais no conforto, eu não te quero mais na margem, eu não te quero mais esperando pãozinho na margem, eu te quero no meio desse mar comigo, para te mostrar que eu sou o Deus que, independente de vento contrário e mar revolto, se for necessário eu me apresento e te faço andar por cima dessas águas. É para esse lugar que Jesus muitas das vezes vai nos empurrando, muitas das vezes as circunstâncias das vidas vão se afunilando, e eu já disse aqui, que vento contrário não significa que você está indo na direção errada. Vento favorável não significa que você está indo na direção certa. O que vai balizar, querido, se você está indo na direção do teu destino está na geografia do propósito de Deus, está no lugar aonde Cristo te mandou estar. É manter o seu coração alinhado com a vontade dEle. Oh, aleluia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já disse várias, na verdade, né? Existe uma presença de Deus poderosa nessa noite, irmãos. Sabe o que eu vejo, o que eu entendo? Quando Deus, Ele quer falar sobre próximo nível, quando Deus começa a falar sobre confiar em palavras, quando Deus começa a falar que tudo aquilo que você precisa é uma palavra, você não precisa se balizar por causa daquilo que você tem, ou por causa da sua estrutura, mas sim acima das palavras que o Senhor liberou a seu respeito. Sabe o que isso significa? Sabe o que Deus está querendo fazer? Deus está chamando e está levantando uma igreja para representar uma nova estação sobre uma geografia inteira. Deus está querendo levantar você na sua casa para mostrar aquilo que Ele está fazendo. Deus está querendo levantar você para ser um testemunho. Deus está querendo usar a sua vida para ser uma carta aberta, para ser uma testemunha viva do Senhor sobre essa cidade. Se Deus está te chamando para confiar em palavras, Ele está te convidando para viver o extraordinário nesse tempo. Tem alguém para crer nessa palavra? Que existe um convite do céu para nós essa noite. Se Ele está te chamando, irmão, para falar, eu não estou olhando, não é para olhar para vento, não interessa se está a favor ou se está contrário, confia na minha palavra. Deus está dizendo, existe um convite do céu para viver o extraordinário, o romper de Deus. Ou será que a gente já esqueceu que esse é o ano do romper? Será que a gente já esqueceu daquilo que a gente apresentou para Deus no início do ano? Por acaso está faltando agora o que? 98 dias? Por ano acabar? 97, 98? Você acha que 90 dias não são suficientes para Deus mudar a tua causa? Eu já preguei isso aqui, irmãos. O povo ficou 500 anos no Egito, esperando Moisés. Moisés veio, eles ficaram lá rodeando o deserto. E todo aquele território que o Senhor prometeu para eles, havia lá 51 cidades para serem conquistadas. Eles passaram quase 500 anos, contando o tempo do cativeiro, mais os tempos andando, viajando no deserto, quase 500 anos. E aquelas 51 cidades que eram para ser deles, caíram em 5 anos. Quando eles saíram da terra e foram para o Egito, não haviam muitas cidades, não haviam muitos povos. Aqueles povos levaram 500 anos para construir aquela cidade. Passaram 500 anos construindo. Em 5 anos, Deus devolveu tudo aquilo que era deles. Tem alguém aqui para quê nisso? Nesses 90 e poucos dias que faltam, é o tempo suficiente para Deus restaurar. É tempo suficiente para Deus trazer de volta. É tempo suficiente para Deus colocar na tua mão aquilo que você perdeu. Tem alguém aqui para crer nessa palavra? Tem alguém aqui que recebe essa palavra, que os 90 dias que faltam é tempo suficiente para você viver o romper que Deus prometeu que você viveria desde o início do ano? Ainda dá tempo de viver o extraordinário, ainda dá tempo de acessar a promessa, ainda dá tempo de botar os pés no extraordinário, ainda dá tempo de viver aquilo que Deus prometeu, ainda dá tempo, ainda existe um convite de Deus. Se você está aqui nessa noite,
Ainda dá tempo de atender ao convite, a chamada de Jesus para sair do barco e caminhar sobre as ondas. Ainda dá tempo de não ser multidão, ser discípulo. Se você está aqui essa noite é porque Ele queria te dizer que ainda dá tempo de viver o extraordinário. Eu não sei qual foi o teu tropeço, eu não sei qual foi a tua queda, eu não sei o que te fez parar, paralisar, retroceder, voltar para trás. Mas nessa noite, se você está aqui nesse lugar, se você veio até esse lugar essa noite, Jesus queria te dizer: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de viver o extraordinário com Deus. Querido, fique de pé do seu lugar. Pode parecer que a gente está acabando, e o louvor pode vir aqui me ajudar. Quero ministrar algo sobre a sua vida. Existe vida de Deus fluindo sobre discípulos essa noite. Se por causa do medo, preste atenção, se por causa do medo você voltou para a margem, ainda dá tempo de voltar para o barco. Se por causa das ondas você abandonou o processo, ainda dá tempo de voltar para o barco. Se por causa do mar revolto você retrocedeu, ainda dá tempo. O convite ainda está aberto. Vem viver o extraordinário comigo. Vem viver algo sobrenatural comigo. E aí esses discípulos, eles estão no auge do vento contrário e as ondas estão batendo no barco. E aí eles avistam Jesus lá vindo sobre as águas. E aí Pedro, ele quer sanar a dúvida de todos: é Jesus ou não? E aí ele pergunta: se és tu, manda-me ir sobre as águas. Sabe o que Pedro entendia, o que às vezes a gente não entende? Se fosse um fantasma, ele ia botar o pé e afundar no primeiro momento. Sabe o que Pedro entendeu? O único jeito de sanar a dúvida se era Jesus ou não, era falando: se és tu, ordena que eu vá até aí. Só Jesus ia ter poder para fazer com que o pé de Pedro não afundasse. Só Jesus tem poder para não fazer eu e você não nos afundarmos. Só Jesus tem poder para não fazer com que eu e você retroceda. Só Jesus pode te manter de pé, querido. Só Jesus pode nos trazer de volta para o barco em segurança. Só Jesus pode fazer você caminhar por cima das adversidades. Só Jesus. Querido, existe em nós um sentimento de autossuficiência nesse tempo, onde nós queremos em todo tempo, nós somos impelidos a confiar nas nossas habilidades. Nós somos impelidos a estudar até saber tudo. Nós somos impelidos a ser o melhor profissional até chegar o tempo onde eu confio plenamente nas minhas habilidades. Nós somos constantemente impelidos a ser autossuficientes. A cultura do mundo hoje quer nos direcionar para esse lugar, a nos tornarmos autossuficientes. E em todo tempo nós queremos entrar em estações, iniciar ciclos, começar novos projetos. E muitas das vezes nós nos esquecemos da real base, da real estrutura, daquilo que vai dar o firmamento, daquilo que vai tornar tudo inabalável. Jesus. Jesus. O único que não vai deixar você botar o pé e afundar. Existem coisas que nós começamos, que nós temos tanta convicção na nossa capacidade, nós só iniciamos alguns projetos que a gente sabe que a gente domina bem. Bom, eu vou iniciar essa empresa, esse negócio, porque eu sei que eu sou fera nisso aqui. É a minha área, é o que eu domino, é o que eu sei fazer. Passa 6 meses, passa 5 meses, aquilo está dando errado. Aí você fala: meu Deus do céu, eu era perito nisso aqui. Meu Deus do céu, eu era perito em construção, eu era perito em vidraçaria, eu era perito em odontologia, eu era perito, eu sei fazer. Mas por que está dando errado mesmo eu sabendo fazer? E aí Pedro, ele mata a charada. Ele diz: se é você a base, se é você aquilo que pode sustentar aquilo que é insustentável,
Se é você que pode dar ordem sobre aquilo que naturalmente tinha que dar errado, manda que eu vá até você. Naturalmente, humanamente falando, ele tinha que afundar. Humanamente falando, era para dar errado. Segundo a sua família, era para falir. Segundo o conselho que você tomou de algumas pessoas, era para o casamento acabar. Mas Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite: se for eu a base, vai pisar e vai sustentar. Se for eu a base, vai pisar e não vai afundar. Se botar eu de novo para ser aquilo que sustenta, pode ser ponte, pode ser concreto, pode ser laje, ou pode ser só mar revolto, não importa. Se for eu a base da sua casa, da sua família, se for eu a base dos seus negócios, se for eu a base daquilo que você quer fazer, vai pisar e não vai afundar. Tem alguém aqui para crer nessa palavra em nome de Jesus? Não é mais sobre aquilo que eu sei fazer, não é mais aquilo que você domina, não é mais na sua expertise, não é mais na sua network, não é mais. Você é discípulo, você está na zona de travessia. Os moldes do passado para fazer as coisas acontecerem e dar certo não vai servir mais. O que vai fazer não afundar é fazer Jesus a base. Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Faz de Jesus a sua base, irmão. Faz de Jesus a base do teu casamento. Faz de Jesus a ponte da sua família. Faz de Jesus a base dos seus negócios. Faz de Jesus aquilo que vai sustentar a base principal. Porque não interessa. As estatísticas de hoje dizem que o casamento acaba com menos de 2 anos. A estatística diz que casamentos acabam no primeiro ano ou no primeiro filho. As estatísticas dizem que nenhum negócio dura mais do que 2 anos. No Brasil hoje, as estatísticas declaram o fim de várias coisas. Mas não interessa a estatística, não interessa mais o natural, não interessa mais aquilo que é o que era para dar certo ou dar errado. Não interessa mais o vento contrário, o vento favorável. Interessa é fazer de Jesus a base. Ele é a base que sustenta o meu projeto. Ele é a base que sustenta o meu ministério. Ele é a base que sustenta a minha família. Ele é a base que sustenta as minhas finanças. E não interessa mais o que as estatísticas dizem ao meu respeito. O que interessa é que eu vou botar o pé e eu não vou afundar, porque eu sei que o meu Redentor vive, não importa a situação. Em breve Ele se levantará em meu favor. Aleluia, aleluia. Quando o mar agitado estiver, te verei. Andando sobre as águas eu me lançarei. Quando pelo meu nome chamar, Ele te chama pelo nome nessa noite, aleluia. confiarei. Ele te chama pelo nome. Ele te convida a não confiar mais em adversidades, circunstâncias. Pelo contrário, o vento favorável, confie na palavra dele. Andando sobre as águas eu me lançarei. É uma quinta-feira de convite. Vem viver o sobrenatural, vem viver uma nova fase, vem viver o mais profundo com Deus. Confiarei. É uma quinta-feira de um convite. É uma quinta-feira de convite. Chega do raso, chega da margem. Ele te convida a ir para essa estação de transição. Independente de mar agitado, mar revolto, Ele te convida nessa noite, aleluia. Quando pelo meu nome chamar, confiarei em tua palavra. Igreja, nessa noite, se você quer ser um discípulo real, suba no barco, siga a palavra de Jesus, mesmo sem vento favorável. Entregue a sua vida, assuma a sua travessia, viva esse processo. O Senhor garante que nós vamos chegar na outra margem. Ainda há milagres, liberações, cura, multiplicações, transformações nos esperando do outro lado. Há um novo nível de Deus nos esperando do outro lado. Mas é preciso viver essa travessia.
Eu não sei, querido, se você está na margem hoje ou se você já esteve no barco. Eu não sei em qual fase da sua trajetória com Deus você está agora. Mas uma coisa eu sei, existe um convite do céu para nós essa noite. Volta para o lugar que não era nem para você ter saído. Volta para o lugar aonde eu estou contigo, aonde você não caminha mais segundo a tua inteligência, segundo a tua expertise, segundo a tua network. Você só caminha por cima de palavras. E por cima de palavras, até em mares revoltos, Deus te faz andar por cima. Queridos, é para esse lugar que o Senhor te convida. É para essa estação de travessia que o Senhor te convida essa noite e te chama. Vem, caminha por sobre essas águas comigo. Vem viver o extraordinário comigo. Vem, não é mais tempo de viver esperando uma estação favorável, um vento favorável. Não, eu vou esperar as coisas melhorarem. Não, a adversidade está muito forte. Não, a batalha está muito forte. Eu vou deixar para viver esse negócio de igreja depois. Não é sobre isso, irmão. Você não precisa esperar ventos favoráveis. Você precisa se direcionar por uma palavra. E existe uma palavra do céu sobre a sua vida essa noite, te convidando a sair da margem. Nessa hora, querido, não se distraia. Não saia. A gente já vai orar, a gente já vai acabar. A gente está dentro do horário. Falta 10 minutos para acabar. Você ainda vai ser abençoado por Deus nessa casa essa noite. Mas eu preciso finalizar esse culto te dizendo: o Senhor quer reposicionar pessoas aqui essa noite. Não é só sobre aceitar Jesus essa noite. Hoje é sobre reposicionamento. Tem pessoas que um dia já decidiu sair da margem, estava no barco, mas o medo fez voltar para a margem, mas o medo fez ele retroceder, mas o medo fez ele recuar. As ondas te assustaram, mas Jesus te convida a recomeçar nessa noite. Jesus te convida a buscar de novo essa noite, a chorar de novo na presença dele essa noite. Jesus te convida essa noite a voltar para o lugar da oração, a voltar para o lugar do teu devocional, a voltar para o lugar do encontro, aquela hora marcada que você tinha todos os dias, que você não abria mão de orar junto com Ele. Ele está te dizendo essa noite: eu sinto sua falta. Eu sinto falta do tempo que nós passávamos juntos em oração. Deus está te chamando de volta para um posicionamento de verdade. Chega de estar na margem, chega de ser apenas multidão. O Senhor te convida nessa noite a tomar o seu lugar como discípulo, a voltar para o barco, a encarar essa transição, a encarar esse mar revolto, entendendo que não é sobre a tua força, a tua capacidade, mas é sobre a palavra que o Senhor já liberou ao seu respeito. Então, nessa noite, querido, eu quero te fazer refletir. Acessa as palavras que Jesus já liberou sobre você agora. Feche seus olhos. Todas as palavras que Ele liberou sobre a sua vida, todas as promessas, todas as palavras que foram como flecha ao seu coração e que você entendeu que era para você, que você entendeu que Cristo estava falando com você. É sobre essas palavras que Deus está te convidando a caminhar essa noite. É para esse lugar, é para essas promessas que Deus está te convidando de novo. Volta a caminhar por cima das minhas palavras. Volta a caminhar por cima das promessas. Volta para o lugar do extraordinário. Existe um lugar de reposicionamento nessa noite. Pai, nós te desejamos, Jesus. Pai, nós entendemos essa palavra e nós queremos nos posicionar em Ti. Senhor, tira agora do nosso coração todo medo. Tira agora do nosso coração toda a amargura. Tira do nosso coração agora, Pai, toda a frustração com o passado. Tudo aquilo que fez e foi como uma flecha do inimigo para nos afastar de Ti, para entristecer o nosso coração. Pai, o nosso coração está aberto para viver uma nova etapa, viver algo novo contigo. Senhor Jesus, nos tira do natural e nos leva e nos faz entender de novo as Tuas promessas e aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, querido.